Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre coesão e coerência. Na aula passada a gente falou, sobre os dois conteúdos, vimos o que é a coesão, como ela se relaciona a essa ligação do texto, essa progressão textual, que vai ser garantida ou pela coesão sequencial, pelo uso de conectivos e de operadores argumentativos que estabeleçam as ideias ou entre os parágrafos ou entre as frases de um texto. Também vai ser garantida essa coesão, essa fluidez, do texto, pela coesão referencial, que é aquela que você faz a substituição dos termos ao longo do texto para evitar a repetição. E a gente viu também a coerência, que se refere a esse estabelecimento do sentido do texto, que o texto seja capaz de construir um sentido completo, sem passar por três aspectos, sem ser contraditório, ou seja, sem apresentar ideias opostas, sem ser redundante, repetitivo e promovendo uma relevância, apresentando informações que sejam relevantes de acordo com o tema que você trabalha. Isso vai garantir a coesão, essa sequencialização lógica do texto, que o texto tenha uma sequência lógica que seja concatenado, interligado, e vai garantir a coerência, que o texto tenha um sentido completo. Agora, para a gente ver como isso é aplicado nas questões de língua portuguesa que podem aparecer em provas, a gente vai ver algumas questões de prova, da prova de fuzileiro naval, da prova de aprendiz da marinha, para conseguir observar como esse conteúdo é cobrado nas suas questões de língua portuguesa. O que eles esperam de você em relação à coesão e coerência nesse aspecto, na hora de analisar os textos e de interpretar como foi estabelecido ali dentro a coesão e a coerência. Lá para a sua redação é importante você desenvolver, a gente comentou sobre isso na aula passada, uma habilidade para promover essa coerência, ficar atento ao seu texto para ver se ele não é redundante, se ele não é contraditório, para garantir a coerência, e ser capaz de promover a anáfora e a catáfora adequadamente. A gente vai desdobrar isso também em outras aulas, quais recursos a gente usa para construir anáfora e catáfora, os usos que você tem ali, mas a gente vai desdobrar isso melhor em outras aulas, mas ficar atento a fazer uso desse recurso, a fazer uso da coesão referencial para evitar repetição e a cada vez mais usar os elementos conectivos e os operadores argumentativos para interligar o seu texto. No entanto, aqui a gente vai ver como isso é cobrado para você na hora das questões de prova. Primeira questão, considere este trecho. A lista poderia ser enorme, mas vou ficando por aqui, pois entre escrever e publicar há tempo suficiente para que tudo que eu disser caia em desuso. É dito e feito. Assinale a opção em que a conjunção poderia substituir o vocábulo no destaque, que no caso aqui é o mais, acabou saindo o destaque dele, sem modificar o sentido da frase. Então ele quer que você faça a substituição desse mais aqui, dessa conjunção, sem que você tenha um prejuízo de sentido para a sua frase. Lembra que a gente falou? Cada operador argumentativo vai estabelecer uma significação diferente, cada conectivo traz um sentido diferente, então não é qualquer um que serve ali. Dependendo do que você aplica, você muda o sentido e pode, inclusive, tornar o seu texto incoerente. Então vamos vendo aqui o que a gente consegue encaixar dentro desse espaço para conseguir chegar à nossa resposta. Aí primeiro você diz assim, poxa, Dona, eu não reconheço, nunca tinha ouvido falar no porquanto ou no consonante, são expressões que eu já não conhecia tanto, ou todavia que eu não utilizei. Como é que eu vou aplicar e saber qual recurso eu vou usar ali? A gente vai tentando fazer substituições e ver aquelas em que o sentido parece, aquelas que parecem fazer mais sentido, aquelas que parecem fazer menos sentido. Então, primeiro, antes de eu fazer essa substituição efetivamente, eu preciso observar qual é a ideia que eu tenho estabelecido aqui pelo mais. Então, eu vou olhar, a lista poderia ser enorme, mas vou ficando por aqui. Esse mais vai estabelecer entre a primeira frase e a segunda uma ideia de oposição, porque você tem aqui uma lista que poderia ser enorme, então você pode acreditar que esse texto vai se estender muito mais, mas o autor diz que ele vai ficar por aqui. Mesmo ele tendo uma lista muito grande, ele opta por parar. Então, como ele vai parar, mesmo tendo uma lista muito grande, ele usa essa conjunção adversativa para indicar que as ideias vão ser opostas ali, as ideias apresentadas são opostas. Então você precisa apresentar um termo que estabeleça essa oposição também para você dentro dessa questão. Então a gente tem porquanto. A lista poderia ser enorme, porquanto vou ficando por aqui. Já é uma frase que parece, já é uma expressão que parece ali não está cabendo muito bem.
mas você deixa separado. A lista poderia ser enorme, consonante, vou ficando por aqui. Outra que parece não fazer sentido nenhum, então já deixa ela ali destacada. A lista poderia ser enorme, ainda vou ficando por aqui. Essa a gente já pode descartar, porque esse ainda normalmente vai trazer essa relação temporal para você, que está longe do que ele expressa, que é uma posição aqui. Então já descarta. A lista poderia ser enorme, embora vou ficando por aqui. Esse a gente deixa ali guardado para entender por que ele, né, pode caber ou não no seu texto. A lista poderia ser enorme, todavia vou ficando por aqui. Esse parece já se assemelhar mais com algo que faria sentido para o seu texto. Então já destaca ele como uma das suas possibilidades. Então agora a gente tem que excluir, né, as outras opções para garantir ali que a sua resposta poderia ser esse todavia. Como é que eu vou fazer essa exclusão? Aí é que entra a importância de você ter aquele reconhecimento dos operadores argumentativos, de você buscar reconhecê-los, né, memorizar e reconhecer ao longo do tempo, para não correr o risco de ficar parado numa questão como essa. Por quê? Porque se você já reconhecesse esses operadores argumentativos, esses conectivos, você veria que por quanto é um conectivo para expressar explicação, né? Aqui você viu que é uma expressão de oposição, então você já descarta o por quanto. Consonante é uma expressão que você usa para indicar conformidade, que uma coisa é feita conforme a outra, que você tem oposição, então já descarta essa também. Esse a gente descartou ainda, que já era mais reconhecido por trazer essa expressão temporal. Então já tiramos a alternativa C. Estamos aí entre D e E, embora e todavia. Se a gente observar, embora e todavia chegam a expressar ideias de oposição, mas são usados em contextos diferentes, né? São usados em situações distintas. Por exemplo, o todavia é uma conjunção que vai expressar essa ideia de oposição e é uma conjunção adversativa, assim como mais. E é por isso que, no caso, esse todavia vai ser o nosso gabarito. Então, a lista poderia ser enorme, todavia, vou ficando por aqui. Todavia vai ter o mesmo valor do mais, no entanto, entretanto, porém, né? Eles têm o mesmo valor de sentido, por isso você aplica. Por que eu não apliquei o embora, Leonardo? Porque o todavia é uma conjunção adversativa. Você traz ali duas ideias opostas e apresenta ela no meio entre uma e outra. O embora é uma conjunção concessiva. As conjunções concessivas vão ser utilizadas, isso vai ser desmembrado melhor, né, em aulas sobre conjunções, elas vão estar ligadas à ideia que você consegue, né, a ideia que vai ser você tem ali, né, quando você usa conjunções concessivas, duas ideias opostas, mas normalmente você interliga a conjunção concessiva com aquela ideia que vai ser superada, mesmo que ela pareça, né, superior à outra. Como assim? Pensa na frase, por exemplo, embora eu tenha estudado muito, tirei 0 na prova. Quando alguém traz uma apresentação desse tipo, a ideia que está ali concatenada com embora, né, ela está oposta à outra. Estudar muito na prova é oposto a tirar 0, a ideia é que você conseguisse tirar uma boa nota, né? Mas essa daqui que está ligada ao elemento, ao conectivo, ela vai acabar sendo superada, querendo ou não. Então aqui ele não traz essa ideia. A ideia que é superada, né, se ele fosse construir com embora, esse trecho, por exemplo, era mais tradicional que ele construísse desse jeito. Embora a lista, né, embora a lista seja enorme, ou embora a lista possa ser enorme, vou ficando por aqui. Ele teria apresentado esse embora lá no início e não aqui no meio da construção. Então, como você quer, né, substituir estando no mesmo espaço do texto, né, sem prejuízo de sentido, o todavia é quem funciona melhor para você, sendo uma conjunção adversativa. O embora aqui não vai funcionar tão bem, ele modificaria um pouco a sua construção textual, né, e poderia, estando em um espaço inadequado, trazer um prejuízo de sentido para a frase. Por isso, a gente fica, nesse caso, com todavia. Essa questão é uma questão um pouco mais complicada e que demonstra para você a importância que você tem de reconhecer e de tentar buscar, né, memorizar esses recursos, esses conectivos, esses operadores argumentativos, para reconhecer quando cada um deles é utilizado e que sentido eles transmitem. Agora, aqui, nessa outra questão, ó. Observe a frase. O garoto disse legal, mas não desviou os olhos da tela. Assinale a opção em que a conjunção poderia substituir o vocábulo mais, também aqui, né? Sem modificar o sentido da frase. Outra questão em que você vai fazer a substituição do vocábulo mais, né? Mas sem querer causar um prejuízo de sentido. O mesmo tipo de questão,
substituição de vocábulos, né, por outro que estabeleça o mesmo sentido. Inclusive, você vai substituir o mesmo, né, são provas distintas, foram diferentes, e você vai substituir o mesmo vocábulo, que é o vocábulo mais, né, que é o termo mais, sem procurar, né, sem ter nenhum prejuízo de sentido, sem mudar a ideia da sua frase. Então você fica lá, ó, o garoto disse legal, mas não desviou os olhos da tela. O garoto disse legal, nem não desviou os olhos da tela. Já parece, né, não fazer sentido aqui desde o princípio, porque nem é um elemento de negação, assim como não já é esse elemento de negação. Não faria sentido utilizá-lo ali naquele momento. O garoto disse legal, mas, né, não desviou os olhos da tela, substituindo pelo porquê agora. O garoto disse legal porque não desviou os olhos da tela? Não parece fazer sentido. Aqui a gente tem duas ideias opostas. O garoto dizer legal, né, ou seja, ele falar que aquilo que ele viu era uma coisa maneira, mas não desviar os olhos da tela. Se ele acha legal, ele deveria prestar atenção no que eu estou dizendo. Se ele não presta atenção, né, você tem ideias opostas aqui. Então aqui não cabe uma explicação, né? Você precisa encontrar outro recurso de oposição. O garoto disse legal ou não desviou os olhos da tela? Ou da ideia de alternância, uma coisa ou outra. Aqui não é a ideia que a gente quer manter essa ideia de oposição. O garoto disse legal, entretanto, não desviou os olhos da tela. Aí sim, a gente encontrou, né, uma conjunção adversativa, uma conjunção que expressa essa ideia de oposição. Vamos confirmar que o não serve. O garoto disse legal, logo não desviou os olhos da tela. Logo é um elemento de conclusão. Não cabe aqui. A ideia é que a gente quer oposição, e oposição a gente encontra na letra D, entretanto. Duas questões do mesmo tipo, substituição de vocábulo, usando inclusive o mesmo vocábulo para ser substituído, que é o mais. Então não tem para onde correr, né? Tem que estudar, tem que buscar reconhecer esses conectivos na hora de responder a sua prova. Mais uma questão, ó. Considere os versos. Entre o céu e o firmamento não há ressentimento. Assinale a opção em que a palavra substitui o termo destacado sem alterar o sentido do texto. Outra vez, substituição de termos. Mas aqui a gente entra num outro âmbito. A gente não fala mais dessa coesão sequencial. Essas duas questões serão sobre coesão sequencial. Você olhar o elemento que estabelece essa coesão sequencial, entender o sentido que ele estabelece dentro das frases, né, entre as frases, para conseguir responder a sua questão. Aqui a gente foca mais na coerência e entender como a substituição de um termo pode modificar e causar prejuízos ao sentido do texto. Então ele quer que você indique a alternativa que você tem aqui, né, que possa substituir a palavra ressentimento sem prejudicar uma alteração de sentido. Então, por exemplo, entre o céu e a terra, entre o céu e o firmamento não existe ressentimento. Eu posso substituir por infelicidade? Prazer, contentamento, deleite ou mágoa. Para eu saber qual vai ser a minha substituição, eu tenho que entender o que é um ressentimento. Um ressentimento, né, é um processo de discussão, né, de conflito ali entre o céu e a terra. Ele fala que não há esse ressentimento, não há esse conflito, né, esse pesar de um em relação ao outro. Então, como eu entendo, já sei que ressentimento é uma palavra de cunho negativo, a primeira coisa que eu já posso fazer aqui é tirar todas as palavras que têm um cunho positivo. Então eu vou descartar prazer, contentamento, está contentado, né? Está minimamente bem, pelo menos. Então também já descarto. E deleite. Prazer, deleite e contentamento são completamente opostas ao que o ressentimento apresenta. Então eu fico entre a infelicidade e a mágoa. Como eu sei que quando ele fala aqui, né, que entre o céu e o firmamento não há ressentimento, você entende que é uma relação entre um e outro. E essa relação entre um e outro gera esse ressentimento, né, que se refere a mágoa. O ressentimento é uma tristeza, uma mágoa que você guarda em relação a outra pessoa. Ele fala que aqui entre o céu e a terra eles não guardam nenhum tipo de mágoa, eles não guardam nenhum ressentimento, eles não guardam nenhum sentimento, né, para discutir depois. Então aqui entra nessa mágoa. Não é que eles não têm entre um e outro infelicidade, mas que eles não têm mágoa de um em relação ao outro. Então aqui o que é importante para você? Você não abarcou nenhum conhecimento gramatical, né, complicado, de análise sintática. Você precisou olhar todo o teu conhecimento de mundo e todo o teu vocabulário para conseguir entender essa substituição de termos e compreender, né, qual pode equivaler ao outro. Teu primeiro trabalho foi descartar que tinha um sentido completamente oposto e depois ver qual cabia melhor de acordo com o contexto.
Mais uma. Para a gente poder fazer essa, a gente precisa passar por essa tirinha aqui, né? Lúcio, vamos brincar de astronauta? Intelectual não brinca, maluquinho. Intelectual explora o lado lúdico. Olha o que ele vai falar para você. Considere as afirmativas a seguir, de acordo, né, com a tirinha que a gente viu do menino maluquinho. 1. Explorar o lado lúdico e brincar são expressões apresentadas como formas variantes do mesmo significado. Quando a gente olha aqui, a gente vê que ele fala sobre esse ser o intelectual, né? A gente vê o menino maluquinho e o seu amigo ali que tem todo um perfil de intelectual, né? E aí ele vai justificar para o maluquinho que o intelectual não brinca. Num primeiro momento, entre a segunda e a terceira tira, você pensa que isso vai falar, né, que ele está simplesmente negando a brincadeira. Mas aí ele vai apresentar, né, o que faz o intelectual ao invés de brincar. Ele explora o lado lúdico, né? O lúdico tem essa relação da ludicidade de conseguir aprender por meio da brincadeira, aprender por meio, né, do contato e da diversão. Então, explorar o lado lúdico e brincar realmente são variantes do mesmo significado. Sendo que brincar é o termo mais simples e mais informal, e explorar o lado lúdico é a forma mais intelectual de apresentar essa mesma mensagem. Então, aqui a gente já consegue considerar como verdadeiro. 2. Há de forma implícita, ou seja, não está claro, você vai precisar fazer as suas inferências que a gente viu na outra aula, né? Para conseguir chegar a essa conclusão, há de forma implícita um conceito de intelectual nas falas de Lúcio, aquele que fala difícil ou complica o que é simples. É o que ele faz aqui. Ele não faz isso ao longo do texto, ele não transforma o conceito de brincar, que é tão simples, né, em explorar o lado lúdico. Então, tem ali esse perfil de intelectual que ele quer admitir e, para isso, ele modifica até a sua fala, né? Lúcio não aceita o convite para brincar de astronauta porque se considera um intelectual. A terceira afirmação que ele faz aqui é uma inferência que a própria questão já faz para você. Isso não está explícito aqui no texto e ela chega, né, a essa conclusão por conta própria. No entanto, se você perceber, não há aqui uma negação do convite. A única coisa que ele faz é substituir esse convite informal do maluquinho por uma construção que seja mais intelectual. Não é que ele se nega a brincar. E isso você vê até pela estrutura do maluquinho aqui, que está meio que debochando dele no final. Ele não se nega a participar da brincadeira, mas ele só modifica essa estrutura para conseguir denominar aquela ação de uma maneira mais intelectual. Então a gente vê que isso daqui é uma inferência falsa, uma conclusão falsa, que a questão chega a você. Então, 1 e 2 vão ser as nossas afirmativas corretas e a 3 é uma afirmativa falsa. Por isso, letra C nessa questão. Apenas a afirmativa 1 e 2 são as verdadeiras, de acordo com a análise do texto. Então, aqui a gente mistura, né, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de interpretação e compreensão textual, que é demandado de nós, e o nosso conhecimento, a nossa capacidade de fazer inferências, para entender o comportamento do Lúcio e para entender que isso aqui foi uma inferência, uma conclusão equivocada. Mais uma, vamos treinando e vendo como isso vai ser abarcado. Mal colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala. O valor semântico de mal, né, lá no início da nossa frasezinha, estabelece gramaticalmente entre as orações que liga uma relação de. Primeira coisa para a gente conseguir relacionar, né, entender essa questão. Lembra que eu falei lá na outra aula, comentei um pouco com vocês, de que alguns elementos que você vai usar como operador argumentativo e como conectivo, né, eles estabelecem sentidos diferentes, ou eles são emprestados de outras classes gramaticais sem serem as conjunções, né, e os advérbios. É o que acontece aqui no mal, né? O sentido, como ele pode funcionar e a classe que ele acaba funcionando. Normalmente a gente vê a expressão mal, né, para indicar como substantivo de coisa, para significar uma coisa, o mal, né, que existe no mundo, por exemplo, ganhando uma nova classe, sendo usado normalmente como um substantivo. Mas aqui ele vai servir para expressar uma outra condição. Ele ganha um novo significado dentro desse contexto. Então, mal colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala. Então, você vê que aqui tem uma ação e logo aqui, na próxima frase, ele estabelece, né, na próxima oração, ele vai estabelecer uma outra ação. Então, alguém coloca um papel na máquina e logo em seguida, o menino começa a empurrar uma cadeira pela sala. Então, primeira ação, ação que se sucede. Como é que a gente marca que essas ações se sucedem? O que vai determinar e vai indicar para a gente que é aqui uma sucessão de ações?
esse elemento mal que aparece logo ali na frente. Então aqui ele vai estabelecer uma relação de causa, né? Isso daqui é a causa que provoca o menino começar a empurrar a cadeira? Isso não aparece para você dentro desse trecho. Você não entende, né, que é o que causa essa relação. Modo, né? Há uma relação e uma indicação do modo como algo é feito por esse mal? Não. Finalidade, ou seja, indica o propósito do que ele quer fazer? Também não. Pelo que a gente viu, a relação que ele estabelece aqui é uma relação de tempo. Como eu consegui descobrir isso, Ana? Tenta fazer substituições. Substitui, né? Substitui os elementos o elemento que ele indica para você por outros que caibam dentro dessas relações, né? Então, para que, ou com o objetivo de colocar o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, a gente vê se a gente tentar substituir desse jeito para estabelecer finalidade, por exemplo, não funciona. Mas se você tentar substituir essa expressão por outra, você consegue substituir, por exemplo, por assim que colocou o papel na máquina, ou logo que colocou o papel na máquina, indicando para você que aqui esse mal funciona como elemento para trazer uma indicação temporal. Ele traz a ideia de tempo para dentro desse texto. Então isso é muito importante para quando você faz, né? É por isso que a gente fala de tentar associar, né? Tentar memorizar o máximo possível desses operadores argumentativos ou desses conectivos. Para quê? Tanto para quando eles aparecerem como alternativas, você reconhecer, né, que sentido é estabelecido ou quais sentidos são estabelecidos por aquele elemento, por aquele conectivo, quanto para, caso você esteja analisando, né, um conectivo dentro de uma frase ou dentro de um texto, você seja capaz de substituí-lo por outros para entender a ideia que ele quer transmitir ou para ver em qual desses, né, desses elementos ele pode ser encaixado. Então aqui a gente consegue ver que ele vai servir para indicar a relação temporal entre colocar o papel na máquina, ou seja, assim que ele coloca o papel na máquina, e a ação do menino de começar a empurrar essa cadeira pela sala. Então são duas ações que se sucedem muito rapidamente, e para isso ele vai indicar esse mal, né? A gente consegue fazer isso também, se você não tem esse recurso, né? Ou se você não conseguiu memorizar todo esse conhecimento, todos esses conectivos, você ainda consegue responder essa questão aqui usando o teu conhecimento de mundo. Então você provavelmente já ouviu alguém falar, ou você mesmo já usou uma frase que você fala assim, mal cheguei em casa, minha mãe já mandou lavar a louça. Se você já fez essa expressão, você já utilizou, né? Se você já construiu uma frase como essa, você já utilizou essa expressão mal, estabelecendo esse sentido, né? Trazendo essa condição temporal, para indicar o momento que você chegou, ou seja, assim que eu cheguei em casa, de maneira imediata, né? Minha mãe já manda eu lavar a louça. Então você já consegue responder essa questão pelo conhecimento que você tem internalizado sobre esses conectivos. Mais uma, ó. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Viu o menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. No período, deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. A vírgula presente nessa frase poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido do texto, pela seguinte conjunção. Então aqui, você vai ter que fazer agora uma substituição, não de um operador de um conectivo por outro, mas de uma vírgula por um operador argumentativo. A ideia que ela quer transmitir já está implícita aqui para você. Mas o que você precisa fazer é substituí-la por algum elemento, né, que transmita essa mesma ideia. Então, a gente tem, ó, deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Duas ações que se sucedem. Então, qual a ideia que a gente consegue estabelecer aqui, né? Então, qual a gente vai utilizar? Todavia a gente viu lá na primeira questão que é uma conjunção que a gente usa para expressar a oposição. Vamos tentar aplicar aqui na frase. Deu com a porta da rua aberta, todavia correu até o portão. São ideias opostas? Não. Ele vê a porta da rua aberta, né? É um texto em que o pai, né, vê a porta da rua aberta, porque ele acredita que o menino saiu. Então, ver a porta da rua aberta e correr até o portão não são ações que se oponham. Se ele vê essa porta aberta, ele corre para poder ver se ele consegue encontrar o filho ali na saída. Então, oposição não serve para gente. Mas, outros de oposição, o mais comum de oposição. Então, também vou descartar, perdão. Vou tirar ali das minhas opções.
Pois, ó, deu com a porta da rua aberta, pois correu até o portão. Não. Essa ação acontece primeiro e essa acontece depois, né? São sucedidas na sequência que aparece aqui. Primeiro ele vê que a porta estava aberta e depois ele corre para encontrar o filho. Então, se ele faz essas ações nessa sequência, esse pois não serve, porque o pois aqui aparece como uma explicação. Se eu aplico esse pois aqui no meio, eu torno a minha frase incoerente, porque parece que ele corre até o portão para ver a porta aberta e não o contrário. Já que deu com a porta da rua aberta, já que correu até o portão. Mesma ideia que entra aqui no pois, né? Parece que ele está justificando essa ação por conta dessa, e não o contrário, como acontece realmente. Deu com a porta da rua aberta e correu até o portão. É o que sobra aqui pra gente, é o que realmente funciona. Porque aqui você usa esse e, esse operador de adição, para juntar a primeira ideia dele ver a porta da rua aberta com a segunda ideia dele correr até o portão para procurar o filho, que ele acredita que saiu, né, para a rua, correu para a rua, enquanto ele não prestou atenção. Então ele tem essa primeira ação que conecta com essa segunda. Elas não se opõem, uma não é a conclusão da outra. São só duas ideias que se adicionam por conta dessa relação temporal, né, pela sucessão temporal de uma em relação à outra. Por isso, letra E nessa questão. Agora a gente entra em questões, né, da Escola de Aprendizes da Marinha, mas segue essa mesma lógica de coesão e coerência. Trata-se também de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição e, se as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e menos frequentes. Os elementos destacados possuem o mesmo valor semântico, respectivamente que... Preste atenção numa coisa que até agora a gente não passou por análise textual, para que vocês consigam ver que, com o conhecimento, né, sobre coesão e coerência, às vezes você nem precisa ler aquele texto gigantesco para responder essa questão, você já economiza esse tempo aí, né? É o que a gente já consegue fazer aqui. Esse é um trecho de um texto maior, que eu acho que a gente vai chegar a ler para responder outras questões sobre ele, que aí vai ser importante a análise do texto, mas que aqui agora, essa questão especificamente de coesão sequencial, a gente consegue responder sem precisar passar pela leitura, né, completa do texto. Então, trata-se também de uma questão ambiental, a gente tem que substituir esse pois e esse se, né, por expressões aqui que tenham o mesmo valor semântico, ou seja, que transmitam as mesmas ideias. Não posso provocar, né, prejuízo de sentido. Então, em qual desses a gente vai ter expressões que transmitem a mesma ideia? Para eu poder saber isso, primeiro eu vou analisar nas frases em si qual é a ideia que essas expressões que estão nelas transmitem. Então, trata-se também de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera maior substituição, mais poluição. Tá vendo que aqui esse pois traz a mesma ideia de um porquê, né? Trata-se também de uma questão ambiental porque o excesso de veículos na rua gera mais poluição. Então eu já sei que esse pois aqui é explicativo. Ele está explicando por quê. Ele está falando de uma questão ambiental, né? Por que ele acredita que essa seja uma questão ambiental? Porque o excesso de veículos gera mais poluição. Então ele está justificando a motivação de ser uma questão ambiental. Primeiro aqui, então, explicativo. O segundo, se as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e menos frequentes. Esse C aqui, a primeira ideia, se as cidades fossem mais compactas, você tem duas ideias aqui. Se as cidades fossem mais compactas, e a segunda ideia, os deslocamentos seriam mais rápidos e menos frequentes. Então, você consegue ver que essa ideia, essa primeira frase, estabelece uma condição para que essa segunda aconteça, né? A condição para que os deslocamentos sejam mais rápidos e menos frequentes é que as cidades sejam mais compactas, sejam menores, né? Então, esse C aqui serve para estabelecer a condição. Então, você estabelece uma condição para que alguma coisa venha a acontecer. Então, aqui você tem uma ideia, né, de explicação e aqui uma ideia de condição. Logo, a gente vai procurar a alternativa em que essas ideias também sejam estabelecidas. Que e nem que. Trata-se também de uma questão ambiental que o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição. Já rompe aí um pouco essa nossa ideia de explicação, usar esse que ali, né? Vamos tentar o nem que.
Nem que as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e menos frequentes. Não. Esse nem que traz uma ideia de negação para a gente. E aqui ele estabelece uma condição. Se as cidades fossem assim, os deslocamentos seriam mais rápidos. Se eu estabeleço o nem que, eu mudo completamente o sentido dessa frase, né? Se eu utilizasse o nem que. Então já descarta essa opção. B. Portanto e apesar de que. Trata-se também de uma questão ambiental, portanto, o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição. Portanto, traria uma ideia de conclusão para a gente, e não de explicação. Então, por isso, eu também já posso descartar esse elemento. Já descarta B. Porquanto e desde que. Cadê? Trata-se de uma questão ambiental, porquanto o excesso de veículos na rua gera mais poluição. A gente viu, acho que lá na primeira questão também, que esse porquanto estabelece a mesma ideia do porquê ou do pois, né? Pode estabelecer essa ideia de explicação. Então deixa ele guardado ali, porque ele já cumpre o mesmo papel aqui, ó. Vamos ver se o segundo cumpre o papel de condição. Desde que as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e menos frequentes. Tá vendo que ele também vai servir, né? Que se desde que está conseguindo estabelecer essa ideia de condição, desde que as cidades, desde que você faça isso, desde que as cidades mudem a sua estrutura, elas vão conseguir deslocamentos mais rápidos. Então aqui você tem o estabelecimento da explicação com porquanto, responde a primeira parte da questão, e você tem o estabelecimento, né, da condição com desde que, responde a segunda parte da questão. Então aqui eu já teria o meu gabarito. Letra C. Vamos tentar excluir as outras para não ter risco. Trata-se também de uma questão ambiental, uma vez que o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, né? Esse aqui poderia gerar nossa dúvida, né, nesse elemento. Com uma vez que, porque ele pode aparecer também como um recurso de explicação. Mas olha só, quanto as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e menos frequentes. Quanto, né? Aí a gente não pode confundir ele com o porquanto. Porquanto é usado para estabelecer explicação, mas o conquanto é usado para estabelecer concessão, é usado para estabelecer oposição, né? Quanto eu tivesse pedido um aumento salarial, não consegui, né? Esse resultado. Então, a gente usa essa expressão para estabelecer, né, uma oposição, por isso ela não caberia nesse elemento. Porquê, e aí o porquê e o embora, né? O porquê até poderia caber aqui no de explicação. A gente viu que o porquê é um conectivo de explicação. Mas o embora, assim como o conquanto, estabelece, na verdade, oposição. Embora as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos seriam mais rápidos e menos frequentes. Não é a mesma ideia. Então, já descarto esses dois por não expressarem, né, os dois finais, não expressarem a ideia que eu gostaria. Fico realmente com a letra C como meu gabarito. Mais um, ó. Para a gente conseguir ver esse, a gente precisa passar pelo texto e pela análise do texto, né? A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela maioria das grandes cidades no Brasil, que esbarram em problemas como privilégio aos transportes individuais. Então a gente vai ver aqui que é um texto que vai falar sobre a questão, vai tematizar a mobilidade urbana e vai progredir, né, vai promover a progressão desse tema ao longo do texto. A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, carros, motos, etc., seja através do uso de transportes coletivos, ônibus, metrôs, etc. Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais. Haja vista que a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. Trata-se também de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em problemas naturais e climáticos em larga escala e também nas próprias cidades, a exemplo do aumento do problema das ilhas de calor. A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes individuais em detrimento da utilização de transportes coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades com a superlotação.
Esse aumento do uso de veículos como carros e motos deve-se à má qualidade do transporte público no Brasil, ao aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos, à redução de impostos por parte do governo federal sobre produtos industrializados, o que inclui os carros, a concessão de mais crédito ao consumidor e a herança histórica da política rodoviarista do país. As principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, seria o estímulo aos transportes coletivos públicos, através da melhoria de suas qualidades e eficiências e do desenvolvimento de um trânsito focado na circulação desses veículos. Além disso, o incentivo à utilização de bicicletas, principalmente com a construção de ciclovias e ciclofaixas, também pode ser uma saída a ser mais bem trabalhada. Outra questão relevante à mobilidade urbana, que precisa ser resolvida, é o tempo de deslocamento que vem aumentando não só pelos excessivos congestionamentos e trânsito lento nas ruas das cidades, mas também pelo crescimento desordenado delas, com o avanço da especulação imobiliária e a expansão das áreas periféricas, o que contrasta com o excessivo número de lotes vagos existentes. Se as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e menos frequentes. O trecho que a gente analisou, né, lá na questão anterior. De toda forma, é preciso ampliar os debates, regulamentando ações públicas para o interesse da questão, tais como a difusão dos fóruns de mobilidade urbana e a melhoria do Estatuto das Cidades, com ênfase na melhoria da qualidade e da eficiência dos deslocamentos por parte das populações. Então aqui a gente vê que ele vai falar sobre a questão da mobilidade urbana. Primeiro ele apresenta o que é essa mobilidade urbana, o que é esse conceito, discute no parágrafo seguinte a mobilidade urbana no Brasil, os problemas que o Brasil enfrenta, né, na questão da mobilidade urbana, as causas que levam à criação, né, ou ao aparecimento desses problemas, vão aparecer no parágrafo seguinte, e aí as soluções que podem ser empregadas, ele usa 2 parágrafos para discuti-la, soluções, né, e o parágrafo final aqui também, para discutir soluções possíveis para enfrentar esse problema. Então, o incentivo ao transporte coletivo, né, o planejamento da cidade, de como essas cidades devem ser constituídas, a participação, né, pública nos fóruns sobre mobilidade urbana, a melhoria da legislação que regula essa mobilidade urbana. Então, ele vai apontar isso ao longo de todo esse texto. Aí, olha o que a questão vai pedir de você, ó. De acordo com o texto, é correto afirmar que é olhar suas habilidades de compreensão e interpretação textual, né? Tem que mobilizar esse conhecimento para responder essa questão. A construção de mais rodovias resolveria a questão da mobilidade urbana? Certo ou errado? Errado. Aqui a gente já entende que é totalmente o oposto. Ao longo do texto ele apresenta os problemas que você tem com essas rodovias, uma superlotação de veículos, engarrafamentos constantes, né? Ele fala que é a tradição rodoviarista do Brasil, ou seja, a tradição de levar a maior parte do transporte a ser o transporte rodoviário, gerou também um prejuízo para essa mobilidade. Por isso a construção de rodovias não resolveria essa questão da mobilidade urbana. B, né? Até porque ele não é o engarrafamento não é o único problema que ele aponta ao longo do texto. B, a mobilidade urbana é um problema exclusivo de países em desenvolvimento? Ele fala que também não, né? É um problema global. Já descarta aqui. C, a utilização de motos e bicicletas seria uma solução viável para a mobilidade urbana? A utilização de bicicletas talvez, né, talvez sim, com a construção de ciclofaixas, resolveria questões ambientais também, mas a utilização de motos só aumentaria o número de, né, transportes individuais, que ele fala que é um problema, é um agravante para essa crise, para esse engarrafamento todo. Então a gente também já descarta essa opção. O problema da mobilidade urbana refere-se ao trânsito de veículos pesados, como ônibus e metrôs, né? É a única questão que aparece aqui como problema de mobilidade urbana ao longo do texto. Ele fala que não, a gente tem outras questões de mobilidade urbana, além, né, desse trânsito de veículos pesados. Inclusive, o trânsito de veículos leves, como motos e carros, também é prejudicial para essa mobilidade,
porque eles engarrafam, né, todas as rodovias, todas as vias, por conta desse enorme quantitativo de transportes individuais. Ele, inclusive, incentiva, ao longo do texto, que esses transportes coletivos, como ônibus e metrôs, que o uso deles seja mais estimulado, né, que o oferecimento desse transporte seja feito de uma maneira adequada. Então, por isso, ele já descarta também a letra D. Já fica logo com a E como gabarito. Mas vamos conferir se ela está certa, se não é uma questão para ser anulada, né? O tamanho das cidades contribui para os excessivos congestionamentos e para a lentidão do trânsito. Ele apresentou isso no texto? Sim. É o que ele fala nessa questão aqui, né? De como ele fala que o tamanho das cidades e essa expansão imobiliária que faz a cidade crescer cada vez mais e as periferias ficarem cada vez mais longe dos centros urbanos prejudica, né, e aumenta esses congestionamentos. É mais tempo para deslocar, né? Leva o trânsito a ficar mais lento porque todo mundo precisa se deslocar das regiões onde vive até os centros urbanos. Então aqui, letra E. Mais uma, ó. Em que opção o elemento coesivo destacado está corretamente relacionado ao seu referente no texto? Coesão referencial. Primeiro assunto que a gente trabalhou na aula passada, né? A. Mas também pelo crescimento desordenado delas. Então ele apresenta para você o trechinho do texto, destaca o elemento que ele quer que você avalie, né? E apresenta para você qual seria o referente desse elemento. Então aqui ele apresenta o delas como elemento destacado, esse pronome, né, possessivo, e pede, né, de alguém, e pede para que você aponte, cadê? Pede que você aponte quem é o referente desse delas, a quem esse elemento se refere. Então ele já diz que é o cidade, mas ele quer que você confirme se está certo ou errado. E aí a gente precisa voltar no texto, lá no 6º parágrafo. Esse símbolozinho indica para você parágrafo, né? Então vamos voltar lá no 6º parágrafo do texto para ver se esse elemento se refere ao delas. Aqui, cadê? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui, ó. Mas também, ó. Outra questão referente à mobilidade urbana que precisa ser resolvida é o tempo de deslocamento, que vem aumentando não só pelos excessivos congestionamentos de trânsito dentro nas ruas das cidades, mas também pelo crescimento desordenado delas, né? Esse delas está retomando realmente essa cidade. Quem é que tem um crescimento desordenado? As cidades. Então, esse delas retoma realmente o elemento cidade. Então, a gente já vê que esse primeiro aqui está correto. Vamos conferir realmente se os outros estão errados. Se não tem nenhuma questão, né, ali que bate, né, um duplo gabarito. Referente à mobilidade urbana que precisa ser resolvida. O elemento que está sendo retomado, né, de acordo com a questão, seria a mobilidade urbana. Vamos ver se é isso mesmo? Lá no 6º parágrafo. Cadê? Outra questão referente à mobilidade urbana que precisa ser resolvida é o tempo de deslocamento. Quem é que precisa ser resolvida, né? De acordo com essa construção do texto, né? Aqui você tem um pronome relativo, o esse que funciona como pronome relativo, que retoma qual elemento? Ele retoma a mobilidade urbana ou ele retoma, né, quem que precisa ser resolvida? Essa outra questão. Quem precisa ser resolvida é a outra questão. É esse elemento que é retomado pelo que? Não mobilidade urbana aqui nesse caso. A outra questão é que precisa ser resolvida, que no caso aqui vai ser o tempo de deslocamento. Então a gente também já descarta realmente essa opção B. Depois, ó, lá no 5º parágrafo, ele fala que o SUAS, né, retoma o termo especialistas. Vamos conferir se é isso mesmo? Cadê? Lá no 5º parágrafo. As principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, seriam o estímulo aos transportes coletivos e públicos através da melhoria de suas qualidades. Da melhoria da qualidade de quem, né? Quem são essas suas, né? Através da melhoria de suas qualidades, das qualidades dos transportes coletivos. Você precisa melhorar esses transportes para que eles sejam atrativos. Aqui ele diz que seriam os especialistas. Então você já descarta. Quem é retomado é transportes coletivos e não especialistas. Então, C realmente não vai. Vamos ver D? Embora esses últimos também encontrem dificuldades. Transportes individuais. Ele diz que os transportes individuais é que são retomados aqui. Vamos conferir? 4º parágrafo. Cadê? Que a gente precisa, esses últimos.
A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso dos transportes individuais, em detrimento da utilização dos transportes coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades com a superlotação. Esses últimos, quando você usa esse elemento para promover a coesão referencial, ele vai fazer referência ao último elemento que você apresentou. Então, os transportes coletivos é que são esses últimos elementos que foram apresentados. Primeiro ele apresenta os transportes individuais, depois ele fala sobre o transporte coletivo. Então, esses últimos são os transportes coletivos, né, que sofrem com o problema da superlotação. Então, aqui a referência entre o termo que foi retomado e seu referente também está errado. E aí a gente vai observar por que está errado aqui na primeira também. Ó. Ele diz que o pronome relativo que, né, retoma a busca pela mobilidade urbana. Vamos ver se é isso mesmo? Que esbarra em problemas como privilégio. Lá no primeiro parágrafo. A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela maioria das grandes cidades no Brasil, que esbarram em problemas como privilégio aos transportes individuais. Que esbarram, quando que aparece como pronome relativo, a gente consegue substituir por os quais ou as quais, né? Então, quem é que esbarram em problemas como privilégio dos transportes individuais? Essa busca que esbarram, primeiro que já não poderia ser, porque o esbarram aqui está no plural, tá vendo? Que ele aparece como um termo no plural. Então, o sujeito dele também deveria estar no plural. Por isso que não pode já ser essa busca pela mobilidade urbana. Então, esse sujeito no plural, que é quem está sendo substituído aqui, é quem? As grandes cidades no Brasil. São as grandes cidades no Brasil que esbarram em problemas como privilégio dos transportes individuais. É elas que sofrem com esse problema. Então, realmente, quem vai ser retomado de maneira adequada é o delas retomando cidades. Todos os outros, os termos retomados que estão indicados, estão errados. A gente consegue recuperar, analisando o texto, que o referente, na verdade, é outro. Por isso aqui, letra A. Assinale a opção na qual o operador argumentativo destacado tem valor conformativo. Lembra que a gente falou do como? Que o como pode ter ou um valor conformativo ou um valor, né, comparativo. A gente vai analisar cada uma das opções para ver, né, em qual delas o como apresenta valor comparativo, em qual apresenta valor conformativo, para indicar a opção que tem o valor conformativo. É o que ele quer, né? Vivemos como ratos de laboratórios, frangos criados sob lâmpadas excitados. Então aqui ele diz que vivemos, nós vivemos, né, um sujeito oculto, como ratos de laboratório, frango criado sob lâmpadas excitados. Então ele compara, ele faz uma comparação entre o modo como a gente vive e o modo como vivem os ratos de laboratório. Consegue ver isso? Então aqui esse como funciona com valor comparativo e não conformativo. Então eu já descarto essa primeira. Como um grande platô por onde tudo escorrega, a sociedade atual tem. Então, tá vendo aqui também outro caso, ó. Ele compara a sociedade atual como esse platô por onde tudo escorrega. De novo, um como com valor comparativo. Então, a sociedade atual, né, da mesma maneira que um platô por onde tudo escorrega, ela tem se tornado, tem parecido dessa forma. Então, se você consegue substituir, né? Vivemos da mesma maneira que ratos de laboratório, a sociedade da mesma maneira que um grande platô por onde tudo escorrega. Se você faz essa substituição por esse da mesma maneira, você consegue ver esse trabalho, você consegue ver como se estabelece essa comparação entre um e outro, né? Então, aqui também o como está como comparação. Já descarta essa opção. Como que viciados em ideias e discursos prontos que não passam pelo crivo, né? Cadê? Como que viciados em ideias e discursos prontos que não passam pelo crivo. Aqui a gente já está entrando em uma outra dimensão e uma outra possibilidade. Mas eu vou chegar até o final porque eu quero que você pensem também em qual que se encaixa melhor para estabelecer essa relação. No final a gente determina e marca a alternativa certa. A paz é a mesma que nos traz, né? A paz é a mesma que nos traz a paz, como nos ensina qualquer vício. E as platitudes fazem sucesso como mercadoria e serviços da autoajuda, né? Então você consegue ver. Vamos tentar agora substituir para ver qual foi. Você já conseguiu pensar e identificar qual dessas três alternativas, que a gente já descartou as das primeiras. Qual das três alternativas que sobraram trazem essa ideia de conformidade? A ideia de conformidade é quando uma coisa é feita conforme a indicação de outra, né? Seguindo o procedimento de outra pessoa ou de outro alguém. Então a gente tem aqui
As platitudes, vamos começar de baixo para cima. As platitudes fazem sucesso, né, como mercadoria e serviços da autoajuda. Então, uma coisa faz sucesso da maneira como é feito o outro, né? Então, ele compara os serviços de autoajuda e as mercadorias de autoajuda com essas platitudes. Então, aqui a gente vê também outro elemento de comparação. Já descarta esse também. A paz é a mesma que nos traz a paz, como nos ensina qualquer vício. Olha aqui. A paz é a mesma que nos traz a paz, conforme nos ensina qualquer vício. A gente entra agora aqui para essa dimensão de conformidade. De acordo, né? Conforme, de acordo com o que nos ensina qualquer vício, a paz é a mesma que nos traz a paz. Então aqui a gente entra no nosso gabarito na relação de conformidade. Então aqui ele compara, né? Ele se compara, né? O autor desse texto, com os jatos de laboratório. Aqui ele compara a sociedade com esse platô por onde tudo escorrega. Aqui ele compara, né, as pessoas como viciados, né, da maneira como viciados se comportam, e discursos e ideias prontas. E aqui ele compara essas platitudes com a autoajuda, né, um comportamento humano com o serviço de autoajuda. O único que ele mostra que uma coisa é feita conforme outra está aqui na letra D. Então a paz é a mesma que nos traz a paz, conforme da maneira como nos ensina, né, conforme nos ensina qualquer vício. Por isso aqui, letra D como a nossa alternativa. Já estamos quase terminando. Com pensamento, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Confúcio diz que, letra A, amar é muito melhor que trabalhar. Letra B, quem ama jamais precisa trabalhar. Letra C, trabalhar é muito melhor do que amar. Letra D, trabalhar no que se gosta vira lazer. Letra E, quem trabalha sem amor nunca tira férias. Então vamos observar as afirmações e as conclusões que ele chega. Aqui a gente volta para questões de coerência, né? As inferências que ele faz a partir dessa afirmação. Então escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia na vida. Quando ele fala isso, ele quer dizer que amar é muito melhor que trabalhar? Não, ele não faz essa comparação entre amor e trabalho aqui. Então a gente descarta, né? Quem ama jamais precisa trabalhar? Ele faz essa afirmação? Ele diz que não. Ele diz, inclusive, que você tem que escolher um trabalho. Então você já descarta aqui. Trabalhar é muito melhor do que amar? Não, ele fala que você só precisa escolher um trabalho que você ama. Mas ele não traz um valor de superioridade e inferioridade entre trabalhar e amar. Então já descarta essa opção. Trabalhar no que se gosta vira lazer? Aí a gente chega a uma opção viável para essa conclusão. Porque ele diz que se você escolher, né, um trabalho que você ama, você não vai ter que trabalhar um único dia de sua vida. Porque você vai fazer uma coisa que você gosta tanto que não vai parecer trabalho. Vai parecer um grande lazer. Então já fica aqui. Vamos descartar a última. Quem trabalha sem amor nunca tira férias? Ele não fala nada sobre tirar férias aqui dentro, né? Não é sobre isso que ele refere no seu pensamento. O que ele diz aqui, se você escolhe um trabalho que você ama, você não vai precisar trabalhar. Aquilo que você faz, você vai fazer com uma grande diversão. A gente consegue chegar a essa resposta pela inferência, ou seja, pela conclusão que a gente faz a partir do que ele afirma e a partir da ideia que ele quis transmitir ali dentro. Por isso aqui, letra D. Mais uma questão, ó, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida, partindo da mesma, né, do mesmo pensamento, mas agora com um outro tipo de análise, né? O operador argumentativo destacado tem valor semântico de, vamos lá, primeiro, causa, letra A, causa, letra B, adição, letra D, concessão, letra C, concessão, letra D, comparação, letra E, consequência. Então, ele te dá 5 opções, né, de sentido que você tem ali, que podem ser estabelecidos por esse elemento, e ele quer que você indique qual verdadeiramente ele estabelece. Então, normalmente, quando a gente vê o conectivo é, né, a gente costuma associar com a adição. Ele usualmente é usado como um conectivo de adição, para unir uma ideia a outra simplesmente. Então, a primeira ideia com a segunda ideia. No entanto, aqui ele está simplesmente unindo uma ideia a outra. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida, né? Aqui a gente consegue ver que não é simplesmente uma adição de ideias que ele faz. Há um objetivo comunicativo maior ali dentro, né, que esse vai estabelecer. Então, qual que vai ser
Aí a gente vai descartando opções. É uma concessão? A gente viu que concessão, né? Assim, é uma condição. Perdão. A concessão é um tipo de oposição, né, em que você tem que ter ideias contrárias. Aqui a gente não tem ideias contrárias, então a gente já descarta a concessão. Uma comparação, ele compara algum elemento a outro? Ele compara o trabalho ao amor, por exemplo? Não. Ele só fala que você precisa escolher um trabalho, né, para conseguir, como se diz? Para conseguir não trabalhar todos os dias. Escolher um trabalho que você ame para conseguir não precisar trabalhar um único dia de sua vida. Então a gente já descarta esse elemento de comparação também. E aí a gente fica entre causa e consequência. Né? Causa o que provoca, consequência o resultado do que foi provocado. Então a gente consegue observar que, ó, escolha um trabalho que você ame. Esse E a gente conseguiria substituir por qual expressão para trazer, né, uma mesma ideia? Escolha um trabalho que você ame para que não tenha que trabalhar um único dia de sua vida, né? Escolha um trabalho que você ame. Então, tá vendo que você joga esse para quê? Você consegue ver que essa daqui é a causa, é o que provoca. E isso daqui é a consequência. Se você escolher, né? Se você executar essa primeira ação, escolher um trabalho que você ama, a consequência, o resultado que você vai ter será não ter que trabalhar um único dia em sua vida. Então, esse E introduz uma consequência. Ele traz a ideia da consequência gerada, né? Pela ação inicial, pela causa que está ali. É o mesmo, por exemplo, de eu expressar assim, rouba a loja e você vai ser preso, né? Invade a casa e você vai ser preso. Quando alguém fala isso, ele não está simplesmente adicionando uma ideia a outra. Esse está adicionando, não está simplesmente ligando a primeira e a segunda ideia. Como comprei bolo e comprei sorvete. Comprei bolo e sorvete. Aí eu estou simplesmente adicionando uma informação a outra. Mas quando eu falo, por exemplo, rouba essa loja e você vai ser preso. No primeiro elemento eu apresento a causa, a ação inicial, e com esse E eu vou introduzir uma consequência, resultado daquela ação. É o que acontece aqui. Primeiro eu apresento essa causa, né, o que leva a essa consequência. A primeira causa, que é escolher um trabalho que ama, para que finalmente eu consiga, né, não trabalhar um único dia da minha vida. Por isso aqui a gente vai de letra E. Introduz-se, né, com esse E, a consequência da causa apresentada na primeira frase. Então a gente fecha por aqui a nossa lista de exercícios. Deu para ver como eles cobram isso, principalmente como eles cobram, né, a coesão sequencial. Dá para abarcar uma série de questões, tanto questões em que você precisa, né, identificar o elemento, o sentido estabelecido pelo elemento no texto, o que você precisa fazer substituição de elementos sequenciais. Vimos também como aparecem questões de coesão referencial, em que você precisa identificar o referente que é apresentado no texto, né? O referente que aparece no texto e relacionar com o elemento que foi usado para fazer a sua substituição. Vimos também questões falando sobre essa noção da coerência, de como a gente faz uma série de inferências para conseguir interpretar os textos na hora da prova. Por isso, fica atento, continua treinando, né? Faça os exercícios que forem indicados, treina, busca o máximo possível de exercícios para conseguir apresentar e entender esse conteúdo, porque ele cai em prova com certeza, e você precisa também, né, como a gente comentou na aula passada, reconhecer esse conceito na hora de escrever sua redação, na hora de produzir um bom texto. Então, continue estudando, procurem refazer também os exercícios que nós vimos aqui hoje e buscar mais atividades. Continuem assistindo às aulas, não deixem, né, de colocar nos comentários o seu nome completo e a sua turma. Vamos focar, porque estudo cotidianamente, né, tem que ser prática diária para a gente conseguir excelentes resultados. Tchau, tchau.